Yeah. Uau. Desafio. Vamos lá? Ô, pro. Fala. Ah, eu não entendi direito na atividade de fanfiction, que, tipo, tá lá história, notas e texto. Tipo assim, a história e o texto, qual que é a diferença? Quê? Eu não sei. Peraí que nós vamos chegar lá, deixa eu... Ah, Onde você está falando isso, Kenzo? na atividade que foi mandada pelo Uno, pela plataforma. Lá na atividade, tá, tem a parte lá falando da estrutura. Aí tem a parte da estrutura que as três últimos negócios da estrutura são história, notas e texto. Mas aí qual que é a diferença entre história e texto? Produção. Está falando da atividade que eu pus na plataforma. É, Que vocês devem escolher um fandom para criar uma fanfiction. é, Eles vão mandar por Isso, Kenzo? acho que é. É. Porque, na verdade, você só tem uma atividade. Concorda? Vocês só estão com uma atividade. Hã? Certo? Na hora que acabar. Kenzo? São 40 minutos. Espera aí, voltei, meu pai tinha me chamado. Então não fala. Lembrei. Não entendi o que você falou, meu pai tinha me chamado. Perguntar um negócio. Nós temos uma atividade só, concorda? Sim. Eu vou abrir ela aqui para vocês. Não sei como a professora vai estar. Por aqui, papai, quem tem lá. Essa daqui? Sim. Então, o que vocês vão fazer? Vão fazer uma produção textual de uma fanfiction, tá? Aqui, já diretamente indo para a atividade, fica um pouco mais complicado de entender. Eu prefiro primeiro explicar e depois a gente volta aqui, tá bom? Tá. Vamos lá. O que eu tenho aqui? Vamos ver. Vamos lá. Então, o que é uma fanfiction? Isso que a gente já falou. É uma história que os fãs escrevem, os fãs de determinado livro, história, filme, série, desenho, eles escrevem, pode até ser de um personagem, tá? E eles modificam as coisas. Olha aqui na imagem, se vocês observarem, vocês vão ter um Harry Potter com um sabre de luz. Olha a Hermione com um sabre de luz também. De quem é o sabre de luz? Star Wars, não é? Então tá misturando elementos de um filme com o outro, personagens de um filme com o outro, tá bom? Então, as fanfictions são contos de ficção criados por fãs e tem como base uma história ou personagem já existente, certo? Sim. Qual é a estrutura de uma fanfic? É igual ao filme. Tá? Ela vai ter um título, a sinopse, a capa, a história, pode ter algumas notas e o texto propriamente dito. Tá? Aqui que Mas você aí qual está que é a falando, diferença? Kenzo? Qual que é a diferença da história da história pro A texto? história, na verdade, seria mais o enredo. E o texto propriamente dito. Posso até mudar aqui. A história seria, tipo, explicar onde é que tá, o que tá acontecendo, por quê. Exatamente. Vamos lá, título. Tá. Ele pode ser decidido depois que vocês começam depois que vocês terminam a história. Fica melhor decidir depois, certo? A sinopse é um pequeno resumo daquilo que
do enredo, tá? Vocês não vão ser spoilers nem nada, vão contar até onde, vão resumir o enredo, de modo que vocês não contem o que acontece no final, né? Senão... Peraí, só... Ok. A capa, existem vários modelinhos de capa que vocês podem procurar na internet, tá? Mas pelo menos vocês têm uma ideia de como são as capas da fanfiction. Tá? Vamos lá, aqui. Tá. A história. Então, vamos colocar aqui, ó, para ficar mais claro, um outro vocabulário. Enredo. Ok? É um texto narrativo. É um texto narrativo. Então, se é um texto narrativo, nós temos que lembrar daquelas duas coisas que nós já estudamos várias vezes. Ela precisa seguir a estrutura, né, do enredo, ou seja, tem que ter uma situação inicial, um conflito, um clímax e um desfecho. De acordo? Eu vou mandar para o pai? A segunda coisa é, eu preciso elaborar a minha narrativa com a teoria do Pente, certo? Personagem, espaço, narrador, tempo e enredo. Tá bom? Ficou mais claro agora, Kenzo? Sim. Sim? Notas. Notas do autor. Ou seja, o autor ele pode colocar algumas notas, ou seja, alguns recadinhos para o leitor. Pode ser para explicar alguma coisa. Espera só um pouquinho que é o carbono. É o carbônico. Tá. Notas finais, eu posso, por exemplo, se a gente pega um filme como Harry Potter, não tem várias palavras, vários vocabulários, ou várias expressões, melhor dizendo, que a gente não sabe o que é, que ao longo da história que a gente vai entendendo do que se trata. Quando a gente fala notas finais, o autor ele pode explicar determinada palavra ou expressão que ele utilizou na história dele, tá? O texto. Então, você vai montar a sua narrativa, sua história, tá? Vai ser o seu texto. E eu tenho, por exemplo, 2 tipos de final. Vocês já devem ter assistido filmes ou lido livros que acontece isso. Que ele tem um final aberto. O que significa? Que o final vai ficar por conta da imaginação do leitor ou do espectador. Ele, na verdade, ele não dá um final. Fica pela dedução do leitor. O leitor vai deduzir o que ele acha que aconteceu ali e para ele vai ser o final. Então, é um final aberto, porque depende da interpretação do leitor. E o final fechado é quando a pessoa dá o final da história. Fala qual foi o final da história. Ok? Deixa eu só atender o carbono aqui. Espera só um pouquinho, deixa eu passar o link para ele de novo. Peraí, tá? Só um minuto, crianças. Cláudio, Oi. essa aula aqui vai até 10h10, né? Isso, deixa eu só tentar fazer um negócio de ajudar o Carbone aqui. Ô, Pro, Oi, vou no banheiro, tá? tá bom.
Bom, então vamos lá. Deu para perceber, então, o que é uma fanfiction? Sim? Sim. Yes. Então vamos continuar aqui. O que é uma fanfiction? Já descobrimos que é um texto criado pelos fãs, certo? Existem algumas palavras, alguns termos que são próprios de quem escreve fanfiction, tá? Então, o primeiro que a gente vai estudar aqui é o que a gente chama de canon. Alguém sabe explicar o que é o canon? Canon não é aquela câmera? É, parece, né? Mas não é, não. O canon é assim, se eu fosse escrever por exemplo, uma fanfiction, e eu escolhesse o Harry Potter, tá? Então, meu texto de partida, o texto onde eu vou me basear, vai ser o Harry Potter. Então, o Harry Potter vai ser o meu canon, material original no qual se baseia a história. Ok? Espera aí. Nossa, eu odeio isso. Eu quero me matar. Certo? O fandom é tudo aquilo que os fãs criaram, ou seja, a sua parte da história, tá? Peraí, então o Aí, o canon Kenzo é a não está história conseguindo original. entrar. Hã? O Kenzo não, o Carbone não está conseguindo entrar. Vamos para ele. Tá. Então, o fandom é tudo aquilo que os fãs criaram, ou seja, se você está escrevendo, é a sua história, então vai ser o fandom, a sua parte, a sua contribuição nessa história, tá? E muitas vezes o fandom também pode ser alguma coisa que ficou faltando, alguma coisa que não ficou muito clara na história original. Então, através do fandom, o autor consegue, o fã consegue explicar aquilo lá melhor, tá? Pelo visto aí, o Kenzo já sabe o que é o shipping. O que é o shipping, Kenzo? É pior, é a coisa que não deve existir. É a pior coisa que existe no universo. É pior que furry. Tá bom. Shipping é tipo ficar falando, eu quero que aqueles dois ali namorem e se casem, sei lá o quê. Na verdade, o shipping é quando você torce, né, para que dois personagens fiquem juntos, né? E aí os casais que são shippados, a gente reconhece, né, quando a gente une os dois nomes, o nome dele ou dela, né, junta os dois nomes, e aí você vai ter um casal shippado. O exemplo que eu dei aqui, ó, o shipping de Justin Bieber e Selena Gomez, juntou Justin com Selena, virou de Helena. Ok? Vamos ver mais uma aqui. Tá. Com relação ao ambiente onde a história acontece, existe uma coisa que a gente chama de universo alternativo. Existem 3 pontos aí. Eu posso criar uma realidade alternativa. Por exemplo, Harry Potter aconteceu a maioria do tempo em Hogwarts, certo? Mas eu posso fazer um outro ambiente. Então, Por exemplo, o meu Harry Potter, ele estava na praia, é do Brasil. entendeu? Os amigos dele eram todos os vizinhos da praia. Aí é a minha realidade, a realidade que eu criei. Então, é uma realidade alternativa. Eu também posso selecionar um outro tempo da história. Por exemplo, quando que acontece Harry Potter? No presente, no passado, no futuro? No passado. Supostamente, né?
A gente não tem muita certeza, mas ele é meio atemporal aí. Eu posso colocar que o meu Harry Potter aconteceu lá no futuro. Vai acontecer, ok? Outra coisa interessante é o AH, né? Todo humano. Os personagens que não são humanos da história, eles são descritos como humanos. Tá? Todo mundo assistiu Nárnia? Pro, onde você tá? Eu tô aqui. Não. Tô em universo alternativo, aqui, ó. Tá? E aí, quem conhece os termos? Mary Sue, Gary Stu, Marty Stu? Vamos supor, ó, eu escrevi a minha fanfic. E lá na minha história tem uma das personagens é super perfeita, é uma mulher maravilhosamente linda e perfeita, tá? E um cara que é super poderoso, maravilhoso também. Todos eles são maravilhosos. Se eu tiver um personagem assim, perfeito, que é feminino, eu vou chamar de Mary Sue. Se for masculino, esse homem perfeito, muito poderoso, tal, é o Gary Stu ou Marty Stu. Tá? Tá. Eu também posso ter um tipo de fanfiction, que é essa RPF, que é uma fanfic de pessoas reais. Eu posso pegar uma personalidade, uma celebridade e fazer uma fanfic sobre ela. E aí ela vai se caracterizar aqui, ó, se classificar na RPF. E uma coisa extremamente importante, se vocês forem ler ou procurar, quem gosta tal de fanfic, é esse termo aqui, ó, TW. O TW, ele indica que o que você está abrindo pode ser prejudicial ou muito inadequado, tá? Então, são textos que não são legais de abrir, são perigosos, tá? Então, o alerta é TW, que significa aviso de gatilho. Tá bom? Faz Ficou claro até aqui? Não. Não O que não entendi. ficou claro? Pra mim Não. ficou. Pra Também não, pra mim Camila? não ficou nada. Pra mim não ficou nada Pra mim claro. ficou. Entendi mais ou menos. Então, vamos lá, vamos conversar um pouco. A fanfic é uma história que ela é criada a partir de uma história que já existe, tá? Cauã, você assistiu Harry Potter? Cauã? Não, Você- nunca parei pra ver. Nunca entendi muito bem. Mas você assistiu, por exemplo, Harry Potter? Não, eu só conheço, conhece. mas nunca Tá, vi. você assistiu Nárnia? Também não. Meu malvado favorito? Sim. Sim. Tá. Todo mundo assistiu Meu Malvado Favorito? Sim. Acho que sim, mas sim, me né? arrependo. Então, vamos falar sobre o Meu Malvado Favorito. Existe uma história já, não existe? De início, meio e fim e acabou. Do Meu Malvado Favorito. Imaginem que agora vocês vão pegar essa história do Meu Malvado Favorito e vão criar uma história parecida ou a partir daquela história. Qual é a base da Meu Malvado Favorito? Sei lá. Carbone, qual é a base da história? Qual é a historinha? O que conta a história do Meu Malvado Favorito? Mas qual malvado? Tem 3? O primeiro. Fala, Cauã. Não sei. Não sei. Eu não É assisti há tipo. 4 anos. Não assisti isso há 4 Tipo, tem anos. Os Minions são tipo extraterrestres, aí eles vivem dentro dos dinossauros, aí eles ficam procurando um líder entre eles, tipo aí aparece o Homem das Cavernas, dinossauros, aí até chegar
até chegar um humano que fica controlando eles, só que quase matam eles, aí depois chega um humano que rouba diamante e eles ficam seguindo ser humano. É isso que eu entendi. Ô, Cauã, isso é Minions. Você tá falando do Minions, não do meu malvado favorito. Então, mas vamos pensar. Ó, existe Deixa eu falar, eu lembrei. as crianças, não é? Tem o malvado. Existe um lugar onde essa história passa. Né? Agora imagine que vocês pegassem essa história do meu malvado favorito ou outra qualquer que vocês gostem, né? E você vai modificar as coisas de acordo com o seu gosto, daquilo que você quer fazer. Você pode mudar personagens, você pode mudar o lugar onde ela acontece, você pode incluir personagens. Então, por exemplo, meu malvado favorito é menino, não é? É homem. E eu posso colocar que o meu malvado favorito na minha história é uma mulher, não é um homem. A história é minha. Entendeu? Eu posso inventar, eu posso criar em cima dessa história. Entendeu, Carbone? Cauã? Tipo assim, também Entendeu? pode trocar o protagonista da história. Tipo, o protagonista era tal pessoa. Tipo, sei lá, Harry Potter. O protagonista era lá o... Eu esqueci o nome dele. O Todinho. Harry, sei lá. Exatamente. O Todinho é o protagonista. Dá pra trocar o Todinho pelo fulano? Exatamente. Então, você pode reinventar essa história do seu jeito, ok? Você pode mudar de lugar a história. Se, por exemplo, Harry Potter aconteceu em Hogwarts, ou, sei lá, Nárnia aconteceu em Nárnia, eu não quero mais que eles fiquem em Nárnia. Eu quero que eles vão para um outro lugar. Eu quero que eles vão para Marte. Quem é a história? É minha. Põe o que eu quiser. Ok? Tá. Então, vamos ver rapidinho aqui. Vocês têm próxima aula que horas? Não tem mais nunca. próxima aula, não. Não? É, Tá, o professor- vamos Não, terminar a as gente horas. tem ciência. Falou que Tem não não, vai tem que cancelar. cancelar. Não, tem aula 10h40. Cancelou, Não amor. tem, o professor cancelou. Não tem mais aula, não. Tem mais aula, não. Tá na agenda. Tem mais Bom, um- vamos lá. Então, qual vai ser a atividade de vocês? Produção textual de uma fanfiction. Os alunos A gente tem que fazer uma fanfic? Os alunos deverão escolher o fandom que eles querem escrever. Que é fã? É o ambiente, é a história que vocês querem. Ô, Pro, Vamos por aqui, não? ô, Pro, que você lembra o que aconteceu comigo? Meu lago e ficou mostrando. Você está em outra reunião, mas você estava naquela que estava mostrando que você estava muito lagado. Então, vamos lá. Vocês podem basear a fanfic de vocês em um livro, num filme, num jogo, num desenho, onde vocês preferirem. Tá? Não esqueçam que, ó, toda fanfic... Pra Cláudia, Oi. a aula vai até às 10h10? Não, nós vamos esticar só um pouquinho, só para eu explicar essa atividade, tá bom? Tá bom. Alguém mais tem alguma dúvida? Quem não participou da reunião? 1, 2, 3, Eu. 8, 9. Não, Eu. tá faltando alguém. O Rafael. Gabriel. Não, o Gabriel tá aqui. Gabriel tá aí? Eu não participei. André, Cauã, Gabriel. Não, o Cauã tá aí também. Não, tô Então fazendo vamos voltar lá. Eu não participei, Pro. Cheguei no O Gabriel também não. O Gabriel não tá aqui, não. Pro, Vamos lá. Então vamos lá. Siga a estrutura da fanfiction. Eu vou colocar um título, vou fazer uma sinopse, colocar uma É o capa, Rafael, mano. o enredo. Se quiser, posso pôr notas e vou fazer o texto. Tá. Lembrem-se que toda fanfiction ela vai seguir a estrutura de um texto narrativo. Tem que ter personagem, espaço, narrador, tempo e o enredo. E também a gente deve seguir a estrutura da narração ou do enredo, que é
Situação inicial, conflito, clímax e o desfecho. Certo? Certo. Eu coloquei a data de entrega para daqui 2 semanas, tá? Não essa segunda, a próxima, a outra. Ô, Pro, Fala. como assim capa? Ó, lembra que eu mostrei aqui na apresentação? Não. É tipo pôster, pôster de filme, sei lá. Se você colocar na internet para procurar, você vai colocar capa de fanfiction. Tá vendo como elas são feitas? Sim. Você pode criar alguma coisa assim. Ô, Pro, é que eu cheguei no último exercício da última. Não, mas não tinha nada. É um único exercício. Você vai produzir uma fanfiction, só esse aqui. Nós só falamos sobre isso e estamos explicando o que é fanfiction. Tá? Então, no final, vocês vão escrever uma fanfic, obedecendo a estrutura do texto narrativo, tá? Sobre o tema que vocês gostam. Então, cada um vai escolher aquilo que acha legal, uma história, um livro, um filme, um seriado, um desenho, que gosta, e vai desenvolver a sua fanfiction, tá? Não precisa ser grande, pode ser relativamente pequena, tá? E alguém tem alguma dúvida? Tiago, tudo bem? André? Ô, Pro, Oi? eu só vou pedir uma coisa. Você vai mandar o que você passou? Em algum lugar? Eu não passei outra coisa, Carbone. Você perdeu só alguns minutinhos, não foi muito, não. Ô, Pro Cláudio, Oi. quando que você vai mandar a lição? Já está lá na plataforma da semana passada e dessa semana. Não, o que você acabou de mandar. Já está lá na plataforma Uno, Tá. tá? Qualquer coisa, vocês me chamam pelo celular, tá? Que eu explico novamente. Tá bom? Alguma pergunta? Não? Tudo tranquilo? Sim. Então, beleza. A gente se vê na próxima aula durante essa semana, tá bom? Mas... Tchauzinho. Adiós.